Encontros Selvagens, fermentando a brasilidade através dos líquidos. Fala, Estepô, tudo tranquilo? Eu sei, sou eu aqui novamente, Diego Simão, torcedor manezinho apaixonado pelo Figueirense, o time mais amado de Florianópolis. O Guga não sabe nada, aquele torcedor do Avaí. E, claro, também sou fundador da cervejeiro na cervejaria Coisa Linda. Mas o que importa aqui é que, junto com a minha amiga Bia Morim, que é beer sommelier, publisher e rockstar do mundo cervejeiro, criamos o primeiro encontro do mundo das cervejas selvagens brasileiras, que ocorreu paralelamente à Feira Naturebas em junho de 2022. Deste primeiro encontro, os debates que vocês escutam nos episódios aqui na primeira temporada deste animalesco podcast, os Encontros Selvagens. Vale lembrar, as gravações foram com som ambiente, que não é o melhor dos mundos, mas é o que temos. Importante é poder trazer aqui as discussões sensacionais como a que vem a seguir: o uso de insumos locais orgânicos na produção de cervejas selvagens. Para essa discussão, chamamos o Fabrício Almeida, que é fundador da cervejaria Zalaz e proprietário da Fazenda Orgânica Zalaz, onde, além de estar a cervejaria e ele produz lá, também produz ingredientes orgânicos que ele usa nessas cervejas. O segundo componente da mesa é Alan Maple Oliveira, PhD em Química, que já participou do segundo episódio lá na primeira discussão. Ele é pesquisador na área, mas voltou para o Brasil para fundar a sua cervejaria, a Fermentaria Local, cervejaria especializada em cervejas selvagens em Janiru, São Paulo, que usa insumos locais e brasileiros para a produção de cervejas selvagens. E o terceiro é o Cristiano Lanza, o grande pintado, engenheiro florestal e que trabalha com agrofloresta para conseguir produzir insumos que ele vai usar na produção de suas cervejas selvagens. Obviamente ele é um produtor ainda caseiro, mas tem muito a ensinar pra gente. Bem, espero que vocês gostem desse primeiro episódio, deixem suas dúvidas e mandem mensagens pra gente em nossas redes sociais. Aproveitem o episódio. Encontros Selvagens tem o apoio de Oca Caburé, o Empório Natureba, com produtos orgânicos, vinhos naturebas e cervejas selvagens em Pinheiros, São Paulo. Obrigado, Oca! Eu só queria começar definindo um pouco do que eu chamo de orgânico, né? Então, para quem não sabe, nós somos uma fazenda certificada orgânica e a gente foi um dos pioneiros desse movimento. A gente foi certificado nos anos 2000, quando ainda não era tão moda, né, você produzir orgânico. E o nosso processo de certificação foi muito rápido. Ele foi 1 ano ali para a gente conseguir o certificado, onde se tem normalmente um período de 3 anos de transição. Nós fomos certificados durante 21 anos. Esse ano a gente abdicou da certificação de orgânico por não acreditar mais que só um selo representa tudo que a gente quer passar no nosso manejo, no nosso método de plantio, né? Então, só para deixar bem claro o que eu estou considerando orgânico, que eu vou chamar de orgânico aqui. Não é mais somente a questão do selo. E aí, explicando só o fato, por que a gente abdicou disso? Até vou contar a história para vocês. Então, a gente, desde os anos 80, a gente planta café no ambiente agroflorestal, no meio da mata. E as áreas novas que a gente tinha plantado, expandindo a plantação, eram áreas que não eram sombreadas. E aí, o meu pai faleceu, assumiu a fazenda. Um dos pontos que eu fiquei 2 anos estudando, assim, como que eu posso dar um passo além já no método do cultivo que a gente tem aqui hoje. Sendo uma fazenda certificada orgânica, já tinha sido eleito o melhor café do Brasil, era um café todo reconhecido, exportado. Como que eu consigo mudar isso, melhorar isso? Vou olhando nessas áreas que a gente não tinha sombreamento, estudando biodinâmica, estudando agrofloresta, sintrópico, para definir o método que a gente queria. E aí a gente definiu que a gente queria trazer um sistema com um ciclo completo, que é você produzir a sua própria biomassa, o seu próprio adubo, para cultivar ali os pés de café. E a gente decidiu então plantar várias árvores nativas no meio desse cafezal que não era sombreado. E a gente passou isso para a certificadora, e a certificadora nos penalizou em 3 anos de suspensão nessas áreas, e a gente plantou árvore. E a partir desse momento a gente abdicou do selo, falei, então não é o método que eu acredito mais, porque a gente tem que pensar muito mais no futuro. Eu entendo o lado da certificadora,
porque a muda não era certificada. Se você achar uma muda certificada de orgânica nativa é muito difícil, ainda mais quando a gente está longe, porque eu vou pagar de frete para trazer uma muda, sei lá da onde. Então a gente abdicou do selo por esse motivo, tá? Então só explicando o que a gente chama de orgânico hoje. Então orgânico é muito mais o conceito sintrópico mesmo, de ser orgânico. Isso casa muito com o que a gente define também de cerveja. A gente lançou cervejaria produzindo diversos rótulos que não condiziam com o que a gente faz hoje, né? Então a gente lançou a cervejaria porque a gente gostava de fazer cerveja, gostava de tomar cerveja. E chegou um momento que a gente teve uma reflexão e falou, por que a gente montou a cervejaria na fazenda? Né? E foi aí que a gente uniu todos os pontos. Falei, eu montei a cervejaria na fazenda justamente para expressar o terroir da fazenda. E a partir de então, nossas cervejas deixaram de ser produzidas, todas que não têm nenhum outro insumo da fazenda, que não seja só água, a gente já tinha água da fazenda, e todas as nossas cervejas passaram a ser sazonais, de acordo com a safra que está sendo produzida na fazenda. Então isso para mim é o ser orgânico. Eu tô olhando na fazenda, eu vejo um pé de tomate cereja e falo, o que eu vou fazer com esse pé de tomate cereja aqui? Vou fazer uma cerveja, vou fazer um molho, vou fazer um antepasto. E aí assim nascem hoje as nossas receitas, né? Então o que a gente chama de orgânico é isso. E até a gente, falando de fruta, a maior parte das frutas são produzidas pela gente. E quando não é, o que a gente busca é o conhecer quem está fazendo. Então, assim, essa amora é da Hilda e do Osmar, são nossos vizinhos. Eles também não têm certificado orgânico, mas eu sei quem está produzindo, eu sei o método que eles estão produzindo, e isso para mim é muito mais importante do que eu comprar uma amora que tem um selo, que está vindo lá do sul, que gastou milhões de energia para chegar ali, e eu não sei quem está produzindo, como está sendo produzido. Então isso, só para contextualizar, é o que a gente chama de orgânico. Eu acho que isso faz todo sentido com o que a gente faz lá e o que a gente quer expressar na cerveja também. Que acho que é uma parte também do que você faz na Exatamente. Exatamente. Só complementando, é exatamente isso que você falou. Quase sempre é muito mais importante você conhecer o produtor e conhecer o método que ele faz, entender de fato se ele está, se é, digamos, um produtor. É óbvio que não é todo mundo que tem o selo orgânico e não é todo mundo, inclusive alguns dos fornecedores que eu tenho lá da região é produção convencional, então faz uso de fertilizante químico, faz uso de agrotóxicos e tal. Óbvio que eu preferiria não usar uma coisa completamente sem agrotóxico. Mas eu sei que essa pessoa, quando faz a aplicação do agrotóxico, é gente que sabe o que está fazendo e sabe respeita os períodos de carência e tal. Sei que não é o mundo ideal, tá? É um tema polêmico também, mas eu acho que o tema do insumo local, orgânico melhor, mas insumo local, vem muito com a questão do terroir que foi discutido antes, né? É difícil você... Óbvio que, igual eu gostei que a Bia falou, tem um pouquinho de cheiro de Blumenau, um pouquinho... Acontece essas coisas também. Mas óbvio que, bom, ninguém sabe onde Jarinu é, ou poucas pessoas sabem. Então, quem cheirar não vai falar, nossa, que cheiro de Jarinu. E, sinceramente, eu não sei que cheiro que Jarinu tem. Assim, mas é difícil você falar no terroir se você começa a trazer coisas de muito longe, pelo menos. Óbvio que quando eu tento procurar as coisas que, tem que ter qualidade, óbvio. 2, tem que fazer sentido pro que eu tô tentando fazer. Mas também, assim, tem certas coisas do local que eu vejo que às vezes é conversado, mas que não faz muito sentido você pensar. Por exemplo, tem um monte de barreiras geográficas que, obviamente, de uma coisa não crescer numa região e crescer em outra, e aí você vai lá e se você traz esse insumo de uma região que não cresce, o seu produto, óbvio que você tá trazendo uma coisa exógena, né? Não é autóctone, é algo de fora. Agora, já ouvi exemplos de pessoas falando, não, eu só uso coisas do estado tal, do município tal, mas o limite entre um município e outro é completamente geopolítico, né? Alguém traçou uma linha lá e falou, aqui é o município X, aqui é o município Y, e então significa que você não pode pegar a coisa do município do lado? Aí não faz sentido nenhum, ainda é a mesma região. Então, o local não necessariamente tem a ver com distância, tanto, tem um pouco, mas o desafio eu acho que é realmente tentar juntar a qualidade com uma coisa que represente, que seja viável na região que você está, de não trazer uma coisa de muito longe, uma coisa muito exótica para o produto. Eu não sei, contando da minha experiência, é isso aí. Até agora eu estou conseguindo trabalhar com fornecedores só do estado de São Paulo, de lúpulo, malte, as leveduras eu mesmo que coleto na região. A água é a água que eu tenho acesso, então eu acho que vai muito também no que o Diego comentou também na palestra do Terroir, que a gente tem que fazer o que dá no lugar que a gente está, né? Óbvio que provavelmente existem regiões
O meu sonho, assim, eu vou falar do lado do cara aqui, quando eu fiquei sabendo das Alás, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer umas Alás 2, assim, né? Mas eu pensei, poxa, é muito diferente, assim, pra mim. Eu tô vindo de fora, eu tô vindo de outra área. As Alás não é simplesmente aquele lugar, o Fabrício caiu lá. É uma coisa que você tem uma conexão com aquela terra de gerações, da sua família, o entendimento do que acontece lá, dos sabores, que você consegue fazer. Agora, pra mim, se eu começasse uma fazenda hoje, ela ia demorar no mínimo 100 anos para ela ter 100 anos, né? Então, é uma coisa que não é recuperável. Isso que eu admiro muito das Alás, óbvio, mas de buscar essa ancestralidade, mas ainda sendo autêntico e verdadeiro com a pessoa que eu sou e com o meu histórico, sabe? Então, é ir procurar os produtores, conversar, entender, conversar com eles do jeito que eu sei e tentar trabalhar o melhor possível que eu tenho na minha cerveja. Por exemplo, a pior coisa da minha cerveja é a minha água. Eu tô numa casa que tem água de rua, fornecimento da Sabesp. É uma porcaria a água. Eu filtro, tento limpar, eu não faço correção de perfil de água, eu uso a água que tem, porque eu sei que a fonte da água é ali de Jarinu, é do manancial superficial, lá do rio. Só que eles botam um monte de cloro, botam um monte de coisa pra entrar na norma. Aí o que eu vou fazer? No espaço que eu tô, eu não consigo cavar um poço pra pegar água. Então é aquilo lá, a gente tá trabalhando da melhor forma possível com o recurso que a gente tem. E esperando que apareça, né, um terroir, uma identidade com isso. E eu acho que todo mundo, quase todo mundo aqui da cerveja, que está fazendo cerveja selvagem, ainda está na etapa de descoberta. O que é o meu terroir? O que é a minha identidade? Eu não faço isso já há 300 anos para saber, beleza, o terroir daqui é isso, ou o terroir daqui é aquilo. Então, ainda mais fazendo selvagem espontânea num lugar que ninguém faz. Como não tem os Alás na fazenda, né, para eu estar colhendo ali o que eu planto, eu tenho uma casa, um quintal grande até, eu tenho ali uns pés de cambuci, de uvaia, de pimichama, e não utilizo eles na minha cerveja, eu prefiro comprar de pequenos produtores da região. Ali é só para a pessoa que vai ali e conhece, para conhecer. Também é uma casa que fica ali num centro urbano, também eu prefiro comprar essas frutas mais para o meio do mato, onde não tem poluição. Então é isso, esses frutos que eu pego, eles são de um arranjo produtivo local, de pequenos produtores locais, que, na verdade, o Diego falou da agrofloresta. Agrofloresta, você pode montar uma agrofloresta, né? Começar do zero e saber exatamente o que você tem lá. Não é esse o caso, né? Desses pequenos produtores que eu pego, então geralmente é 2 pés de cambuci que tem ali no quintal dele, ou um outro fruto ali qualquer. Mas aí eu vou até ele e explico. Um exemplo é a dona Maria ali, que mora perto da Prainha Branca. Ela tem 3 pés de cambuci e os pés de cambuci dela perdiam todos, porque ela falava, eu não uso, eu faço suco e mais nada. E aí eu descobri isso daí e falei, eu compro todo o seu cambuci. Senhora, só vai ter que colher ele, porque o cambuci é uma fruta que você não pode colher ela do pé, você tem que colher ela no chão já. Então ensinei ela a colocar uma rede embaixo do cambuci e tal. A senhora vai lavar esse cambuci, a senhora vai congelar ele e me entregar. Eu prefiro até que a senhora não congele, me avisa que eu venho aqui correndo para pegar, porque eu também tenho interesse nas leveduras que estão nesse fruto. Por isso também a gente pega muito mais no meio do mato do que em meios urbanos, sabe? As cervejas que eu fazia no começo era só juntar o fruto ali na fervura e pegava aquele gosto do fruto. Mas depois eu comecei, até por causa do Léo, da Naturebas, né, da Enoteca, ele falou, Pintado, a gente tem que ver esse lance da levedura também, porque não é só se colocar um fruto ali e tal. E aí foi que eu me atentei e falei assim, caramba, né, vou começar a fermentar esses frutos e utilizar eles na minha cerveja. Eu ainda não tenho grana para mim mandar para a Biofor, para ela separar para mim a levedura certa que eu quero ali, da Grumichama, por isso que eu ainda pego elas, eu fermento a fruta e no meio da fermentação faço mosto, coloco lá para fermentar. Demora um pouco mais também, mas eu também não sei o que vai sair. Tá? É um negócio meio loteria. Graças a Deus perdi poucas cervejas, mas tem esse problema de poder perder. Perder você não vai, né? No máximo você vai ter um bom vinagre que você está utilizando nas suas saladas aí. Mas
A gente faz parte também da Rota do Cambuci, que são produtores de cambuci e outros frutos da Mata Atlântica, que também fazem vários produtos em cima disso. No começo do ano, a Rota do Cambuci sempre inicia no mercado de São Paulo, e aquele pessoal que trabalha lá e puxa você para comer. Aqui tem fruta de... Eu tava lá, né, no início do ano, e aí eu falei assim, você tem tudo mesmo que você tá falando? Eu falei, tem tudo. Falei, você tem grumichama? Ele falou assim, ué, o que é isso? Falei, cambuci. Ele falou assim, meu avô tinha na cachaça, Jussara. Minha mãe chama Jussara. Cara, então ninguém lá conhece um fruto nativo, né? A pessoa conhece tantos frutos, tantas coisas, mas ninguém conhece coisa nativa. Às vezes a pessoa pergunta para mim o que é uma uvaia, se é uma uvinha pequena. E quem conhece lembra da casa da avó que tinha um pé de uvaia. Então, geralmente assim, as pessoas não conhecem, não dão valor para esse tipo de fruto. O lúpulo, que é uma planta nova aqui no Brasil, acho que tem mais estudos em cima dele do que estudo em cima de uma planta nativa que já tem milhares de anos, que ela levou, né, evoluiu para chegar naquilo aqui no Brasil. Então a gente não tem esse incentivo em cima. Ainda mais da Mata Atlântica, a gente tem bastante incentivo em frutos da Amazônia, mas da Mata Atlântica o pessoal acaba esquecendo. Nós somos esses pouquinhos aí, né, que estamos tentando mostrar para o pessoal o que é um fruto nativo, o que é uma coisa assim, dar o valor, devido valor para isso. Não só valor assim comercial, mas um valor ecológico também, porque aquele fruto, para ele virar aquele fruto, ele antes foi uma flor, e a flor ela teve que ser polinizada, e geralmente quem poliniza esse tipo de planta são abelhas nativas, né? Também pessoal, muita gente não conhece, né? O pessoal conhece a apis, mas não conhece os meles que o Alan utiliza, né? Na cerveja, e que dão um puta de um resultado. Na verdade, eu fico muito lisonjeado aí com tantas alazes sendo 2 e criadas, 3. né? 2 e 3, 4 ali. Mas aí, só para vocês entenderem também, as Alás foi um projeto que a gente fez para poder viabilizar a nossa volta e a nossa continuidade na vida no campo. Vida na fazenda nunca foi algo estável, a gente nunca foi uma fazenda financeiramente próspera. E aí uma forma que a gente conseguiu de voltar para o campo e continuar no campo e fazer com que o meu filho tenha a oportunidade também de continuar no campo se ele quiser, foi criar uma empresa que consiga industrializar e agregar valor naquilo que a gente está plantando, né? Então foi aí que surgiu as Alás, né? Foi o nosso meio de continuar perpetuando a nossa espécie lá naquela terra que começou a ser cultivada pelo meu bisavô. Então foi a forma que a gente conseguiu, mas antes disso a gente veio, fez carreira em São Paulo e teve que arrecadar fundos para a gente voltar e montar isso. Então essa não é um caminho fácil, né, para chegar aqui. Óbvio que não. E não tô falando, mas é só uma questão assim, as Alás hoje viabiliza a nossa possibilidade de estar no campo de novo e estar fazendo com que a gente continue cultivando alimento por mais gerações, né? Esse é o nosso objetivo. E Alimentos Vivos, as Alás foi fundada quando a fazenda completou 100 anos. Então a gente hoje está completando nesse mês de junho 7 anos de Alás, 107 de fazenda. Eu digo 107 que a gente se estabeleceu lá. Então meu avô se estabeleceu lá, mas antes já era cultivado pelo meu bisavô, mas não como moradia, né? Bom, eu vou tentar juntar as outras palestras com o que acabou de ser falado aqui. Eu acho que a questão do ingrediente local, seja ele o que for, tá? O malte, a levedura, que também é um ingrediente, a questão da madeira também é um ingrediente, que às vezes não se fala, se a cerveja passa por madeira, é um ingrediente também. As frutas, os meles, é uma grande oportunidade, principalmente no mundo da cerveja complexa, ácida ou cerveja selvagem, que é uma base que permite tantos agregados aí. Então, por exemplo, você fazer uma Pilsen com X, não é que não vai agregar. É muito diferente de você fazer, por exemplo, uma fermentação selvagem com uma base X e você agregar a fruta nativa. E como ele falou, e exatamente o que o Fabrício faz lá, você trazer um valor e um conhecimento do público geral para essas coisas que são desconhecidas, né? Por exemplo, as frutas nativas da Amazônia, as nativas que sejam. E isso acaba puxando de volta para a nossa questão da domesticação da primeira palestra. Essa seleção, essa pressão seletiva que a gente está fazendo a certas espécies vai causar com que essa espécie seja biologicamente bem sucedida também. Então, um cambuci, ele está sendo extinto por ação humana ou
mais ruim, a gente pode, com a ação humana, revitalizar, reviver, trazer de volta isso pro popular. Isso volta pros fermentados ancestrais também, um monte de coisas que pode ser feita. Substituição poderia ser completa do malte por alguma outra fonte de amido. O ingrediente local permite a gente também fazer, que eu já fiz isso em uma cerveja, a questão de diminuição de desperdício, reaproveitamento. Então tem... Por exemplo, já fizeram por aí usar o bagaço da prensagem da uva, que ainda tem um monte de açúcar, tem um monte de tanino, tem um monte de cor lá naquele bagaço que iria no lixo, compostagem. Você pode usar uma cerveja à base ácida e criar uma coisa super legal, que junte o mundo da uva e do vinho. Você pode ter... No caso, eu fiz uma cerveja com pêssego, que já acabou, ficou super legal. Mas que era o produtor local de pêssego, que é um exportador, é grande, tá? O cara manda fruto lá pra Canadá, pra não sei o quê. E o fruto de exportação, ele é muito padronizado. Ele tem o tamanho certo, que tem que caber 6 pêssegos numa caixa. E a caixa tem que pesar entre 800 gramas e 1 quilo. Então tem um monte de pêssego que ou é colhido muito maduro, não pode ser exportado porque não vai durar no supermercado depois da viagem. E eu peguei o pêssego de graça, tô fazendo um favor pro cara. Peguei um pêssego super maduro, que era o melhor que tinha pra fazer, evitei desperdício e criei um produto legal, sabe? E ainda tô reutilizando um produto que iria pro lixo. E eu acho que todo mundo deveria procurar essas coisas, porque ajuda, é sustentável, ajuda você a criar um terroir, porque no fim das contas aquilo era o lixo da sua casa, que você mora, que você ia usar. E sendo autocrítico também, eu acho que tem coisa que faz diferença, tem coisa que não faz, tem coisa que é só historinha, mas não vai resultar em nenhuma diferença no sabor. Por exemplo, se eu usar o malte daqui ou do vizinho. Mas tem coisas que sim, eu acho que o conjunto depende do ingrediente local. Eu tô empolgado mais pra frente em tentar fazer outras coisas que realmente são inovadoras, usando esses insumos que a gente tem disponíveis, que eu não conheço e que a gente não conhece. E para isso... Aí, voltando ao comentário da Silene, é ir nos conhecedores mesmo, dos povos nativos e tal, e ver os processos, como são feitos, e utilizar, tentar trazer. Pode ser no começo uma cerveja estilo europeu, com um ingrediente brasileiro, mas aos poucos a gente ir passando por uma coisa que é realmente nossa, né? Então, o projeto Manipoeira, eu acho que é um bom começo disso que vai ter lá, que é com a fermentação com água de manipoeira do Brasil inteiro, tá? Isso que é legal do projeto. Mas depois a gente ir passando para outras coisas que realmente são experimentais, né? Porque é muito fácil de falar, uma cerveja experimental que você já sabe que vai dar certo, né? Experimentação quase exige que a maior parte das vezes não vai dar certo. Então é isso aí. Lá em Bertioga, a gente tem um projeto que chama Quintais da Mata Atlântica. É um projeto onde a gente incentiva as pessoas a plantar, em vez de uma laranja, né, que você compra no supermercado a R$3 o quilo, plantar um pé de cambuci, um pé de uvaia. Falando em preços, às vezes a pessoa fala, mas para que eu vou plantar um cambuci? Mas se você falar que o quilo do cambuci custa R$20, talvez a pessoa comece a opa, acho que dá pra... É a mesma coisa da Jussara. A Jussara é... O pessoal conhece... Tipo açaí, né? É a diferença, né? A Jussara é o açaí da Mata Atlântica. A diferença dos dois são primos, as duas palmeiras. O açaí, ele perfilha, então ele solta várias hastes. E ali você consegue tirar um palmito, que outra haste vai sair. Já o Jussara, não. Se você cortar o palmito, né, que é a medula da planta, você vai matar a planta. Então, para você colher um palmito de tamanho legal do Jussara, é 15 anos esperando a Jussara crescer. A Jussara, todo ano, ela dá de 3 a 5 cachos. Frutos. E esses frutos aí, cachos de 20 quilos. Se você for tirar a polpa, né, de um cacho, você consegue 10 quilos de polpa. A polpa você vende a R$30 o quilo. Então, o cara matou uma Jussara, né, que podia render bastante, vários anos assim. Ele matou para pegar um palmito. O legal da Jussara também é que você não colhe tudo, você colhe metade. A outra metade fica para a avifauna local. E essa metade que você colheu e você tira o material para fazer a polpa, vai sobrar um coquinho. Você pode voltar na mata e jogar ele ali, que ele vai rebrotar também, tá? Então, tá dando certo, tem bastante gente empolgada nesse projeto. Junto com esse projeto também vem um projeto de abelhas nativas também, que o pessoal tá também aderindo bastante. Mas sempre falando no dinheiro, né? Não adianta você falar, puta, você vai ter essa planta ou essa abelha aqui, você vai estar livrando dessa espécie da extinção. Acho que isso é difícil de entrar na cabeça, mas na hora que você fala em dinheiro, fica mais fácil. Só para falar mais uma coisinha,
Eu falei que não existe muito estudo em cima dessas frutas. A USP, ela está estudando o cambuci no sítio de um amigo meu. Ele tem 8 variedades de cambuci, coisas que a gente nem imaginava, né? O pessoal nem conhece cambuci, vai saber que tem variedades de cambuci igual uva, né? Então, tem os mais doces, tem os maiores, tem os mais carnudos, tem os que tem mais suco. E a USP, se a USP está estudando lá é porque está vindo importância em cima disso aí, né? Então, acho que dá mais valor para essas coisas nossas, né? Aí só complementando, a gente está falando muito de fruta, né? Sempre está falando dos ingredientes que não é obrigatório pela lei e que a gente joga para conferir uma outra característica da cerveja. Mas acho que é importante também a gente falar sobre os ingredientes obrigatórios, né? Um deles, que é muito difícil, é a cevada. Então, a gente teve uma luta tremenda para conseguir semente, para plantar, tentar ter uma cevada 100% local. Então, a gente chegou a uma ideia, falou, vamos fazer uma cerveja com todos os insumos sendo produzidos aqui na fazenda. E a gente pegou Embrapa, olhamos lá quem eles referenciavam para como plantio de semente e todo mundo que a gente chegava já tinha contrato com a grande empresa, lá a gente não conseguia comprar. Então, assim, é uma luta tremenda para a gente tentar... A gente está falando aqui da menor parte da cerveja que são basicamente as frutas, né? Sim, mas acho que a gente também tem que avançar nessa outra parte que é o insumo principal, que é a cevada, que lúpulo já se está produzindo no Brasil, mas a gente precisa trazer, fomentar esse mercado de cevada nacional, de cevada diferenciada, e isso tem sido uma luta. O Bernardo, por fim, acabou nos ajudando bastante, do Ateliê do Malte, de São Paulo, então foi um grande salvador nosso ali para a gente avançar com esse projeto, que por fim a gente acabou até mudando os rumos dele, porque a gente viu que é muito difícil a gente plantar cevada, a gente teve sorte de principiante, no primeiro ano conseguimos colher uma cevada, apesar dela apresentar um potencial de germinação muito baixo, que não possibilitou a sua malteação, e nos anos seguintes a gente acabou nem conseguindo colher por toda a questão climática. Nesse ano a gente até fez uma reunião com a agrária e eles falaram, olha, para você plantar aí tem que ser plantio irrigado, variedades específicas, e aí foge muito do que a gente acredita como agricultura. Mas tem outras áreas que têm potencial disso e a gente tem que desenvolver e fomentar o desenvolvimento desse outro lado também. Agora a gente está buscando trigo. Acho que trigo a gente consegue arroz. Arroz a gente já tinha. Onde as Alás hoje, inclusive, era nosso antigo arrozal. A gente tinha um arroz ali, uma plantação de arroz muito grande. Agora a gente deve mudar para um arroz de sequeiro, né, para um arroz de área seca. E vamos tentar agora com trigo, pelo menos um trigo nosso. No milho a gente tem. Milho a gente falou no ano passado. Eu falei com o Bernardo quando a gente colheu a nossa primeira safra de milho crioulo para ele ver se ele conseguia maltear. Esse ano a gente colheu de novo, só que hoje a gente tem um grande problema, que é uma briga interna lá, né? O que eu vou fazer com o milho? A cozinha vem, não, eu quero esse milho. Aí vem, não, eu quero o destilado, vem, não, vamos fazer um bourbon. Então fica uma briga interna onde a gente vai alocar. E como a gente ainda está nessa parte de propagação de sementes, né? A gente não colheu tanto milho assim para a gente poder fazer uma malteação. A gente tem, sei lá, 1,5 tonelada de milho, que não é nada. Para maltear, tem que ser 5 mil quilos mais ou menos, né, Bernardo? E a gente sofre também o milho, pra gente, é uma grande dificuldade de plantio pelo javaporco. Então a gente, mesmo cercando, com choque, a gente, boa parte desse milho fica com eles. Assim mesmo, em plano laboratorial, você já tem experiência de êxito na malteação desses outros grãos, que não a cevada? Sabidamente, a cevada é um dos grãos mais potencialmente malteáveis, né? Germináveis e malteáveis. Tem uma capacidade de germinação. Mas outros grãos são possíveis também. Quais experiências, mesmo que em nível laboratorial? Aí eu vou chamar o Bernardo para ajudar a gente aqui na resposta, que a gente chamou ele para nos ajudar. Nessa questão do milho, a gente falou com ele, olha, o que dá para a gente fazer para maltear o milho? E aí a gente estava conversando agora justamente disso, germinação de grão de bico, que eu fiquei sabendo. Na verdade, a gente tem uma pequena produção artesanal, os equipamentos desenvolvidos pelo Bernardo, e eu faço processo, sou mestre cervejeira. Mas assim, até eu comentei, né, Juliana Castro. Mas a gente tá aí para maltear o que tiver. Então, nessa ideia do terroir, a gente se chama Terroir Paulista porque a gente compra cevada em São Paulo, mas a gente ainda tá fazendo o mesmo. Então, a gente tem condições, né? A gente tentou fazer um trabalho junto com as Alás, mas infelizmente o grão, né, não estava tão legal. Mas o milho, a gente já malteou grão de bico, a ervilha, o trigo sarraceno, todos com bastante sucesso. Felizmente, assim, as informações de malteação hoje
são fáceis, você vai num journal, você descobre, todo mundo já fez, né? Então, assim, a gente não precisa descobrir muita coisa, precisa ter equipamento, a gente está à disposição de vocês para a criatividade do terroir. E aí, até lembrando uma coisa que a gente pode incentivar isso, é fazendo uma compra coletiva, né? Porque a gente estava comentando, sim, eles não malteiam mais arroz hoje porque não tem demanda. Então a gente olha também para o nosso lado da cadeia, a gente não pede isso para eles, então eles malteiam, fica parado, perde. Então a gente pode se unir nesse sentido para fechar o ciclo e aí a gente ter um malte específico. Até para um projeto Manipoeira, por exemplo, poderia ser parte disso. Só um comentário que existe um histórico bem interessante, recente, entre os pequenos produtores da Espanha com a malteação de arroz. Existem algumas opções já de cerveja 100% arroz, malte de arroz. São bem exitosos os planos. E se alguém tiver uma ideia de fazer malte de feijão, eu tô com bastante feijão lá para colher. Só para comentar, na verdade a gente começou nosso trabalho também fazendo arroz, a gente fez o arroz branco, fez o arroz preto. Algumas cervejarias, né, a Cervejaria Nacional fez uma cerveja muito bacana com arroz preto e o sabor super único, diferenciado, é um pouquinho mais caro assim, mas assim, muito bacana. Então assim, a gente vai descobrir. O feijão eu não sei, a gente precisaria testar e ver se sai uma boa cerveja. A verdade é que saiu muito pouco, a venda foi muito pequena do arroz, mesmo o preto. E não sei se souberam fazer uma boa cerveja, mas muita gente procurou com a ideia do sem glúten, né? Para as pessoas que não podem consumir glúten. Então, assim, mas não foi sucesso ainda. Precisa de mais criatividade. Aí é com vocês. Bom, só usar mais 2 pontos sobre essa coisa do insumo base. Que eu lembro de... Não sei quem daqui já leu aquele livro lá do Ancient Historical Brewing Techniques, do Lars Marius Garshol, lá do... O cervejeiro caseiro que foi atrás das Kveik, as cervejas de fazenda lá da Escandinávia. E, assim, acho que dos livros que eu li recentemente, foi um dos que mais me mudou a cabeça, assim, principalmente falando nessa questão do insumo base, do malte, que a malteação era a plantação pelo próprio cara e a malteação pelo próprio cara também. Aí eram as coisas mais bizarras que se faziam do jeito que se dava para fazer, né? Mas o que é interessante, um dos pontos que ele coloca é que, de novo, a nossa visão ainda, o nosso aprendizado sobre cerveja e o jeito que a gente tem que fazer cerveja é de um ponto de vista industrial, assim. A gente procura o malte que tem a germinação X, porque ele vai ter um rendimento X, porque a gente vai colocar e vai sacrificar em tanto tempo, e que vai dar tanto e vai atenuar, a levedura vai fermentar tanto em tanto tempo. É muito técnico, é muito preciso, rigoroso. E aí uma coisa que ele fala é que não tem nenhuma associação necessária entre a qualidade do malte, como a gente compra, de tipo germinação, potencial diastático e tudo, e o sabor que ele vai dar na cerveja. Tanto que lambique é feito com 40%, às vezes até mais, de grão não malteado. Que aí abre uma possibilidade de a gente começar a substituir, cortar esse malte de cevada que é caro e que é super difícil conseguir, por outras fontes de amido, que no termo agora, no ramo de cerveja complexa, cerveja de fermentação selvagem, você tem uma coleção de micro-organismos que aí sim consegue consumir essas outras coisas, essas associações entre micro-organismos, e consegue fermentar um negócio que, por uma Saccharomyces, usando o jargão, uma Saccharomyces Nutella, né, ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela tá pronta para fermentar a sua maltose, o máximo uma maltotriose e olha lá, sabe? E agora a gente pode descobrir muita coisa ainda. E a questão do cervejeiro se colocar lá e arriscar, eu acho que e não tem nenhum outro estilo, desculpa usar a palavra, mas estilo de cerveja que se encaixa melhor nessa experimentação do que a cerveja selvagem, complexa. E é isso, eu acho que buscar o local, tendo em vista toda essa outra gama que a gente tem, essa acessibilidade a outras coisas, outros ingredientes, outros insumos, outros tipos de carboidrato, e procurar esse conhecimento ancestral de gente que tem contato verdadeiro, né? Eu só queria contar uma historinha rápida, mas antes de vir aqui pro Brasil, eu morei 2 anos no Peru. E eu tava trabalhando área técnica, tudo, não tinha nada a ver com cerveja. Foi um hiato aí de 2 anos sem encostar em cerveja e tudo.
mas estando lá eu senti, foi o que me inspirou em parte a voltar a fazer isso, ver essa conexão que eles têm com o local e com o ancestral muito, muito, muito maior do que a gente. De ir lá nos ingredientes incas, as chichas e tal. E é diferente quem tem isso como sua história e alguém que chegou e tipo, beleza, eu vou aprender, eu vou ler uns livros. Bom, eu falei, eu só tenho uma vida para viver, né? Agora essas pessoas que já estão nesse meio tiveram muitas vidas chegando nesse ponto. E aí é deles que a gente precisa aprender e se inspirar. E aí eu ia falar dos maltes também. Uma das cervejarias que o Diego mencionou que estava nesse congresso da Chicha, eu os conheci em pessoa lá no Peru, a última viagem que eu fiz. E eles plantam, malteiam os próprios grãos. Primeiro era só uma chicha de milho, né, o milho peruano, que eles malteavam, germinavam e faziam a chicha, mas eles querem ser uma cervejaria, então faltava certa parte das enzimas e tudo para transformar isso numa cerveja, transformar isso num produto que é elegante também do ponto de vista de vender em outros lugares como cerveja. E aí, no caso, agora eles fazem uma cerveja que ela é 50% milho e 50% trigo, tudo plantado e malteado por eles. E é outra coisa, é outro produto. E aí é isso que começa a aparecer, é o terroir do ingrediente local que eles têm disponível lá. E a técnica. É isso aí. Perguntas, por mim, pode começar. Boa noite, sou Augusto. Tenho uma micro cervejaria. Na verdade, é mais um laboratório de desenvolvimento de bebidas malucas. Eu fui criando levedura, criando saquê, hidromel, cerveja selvagem. Eu morei no campo um tempo, né? Morei uns 7 anos no campo, né? Lá eu tentei, esse assunto me interessa muito, né? Plantar o próprio alimento, né? E eu plantei muita cevada, plantei centeio, milho, né? Germinei isso, fiz o malte, fiz alguns experimentos de cerveja nessa época. Só que eu ficava muito isolado, eu não tinha conteúdo para acessar o poder diastático, para acessar como fazer, né, uma cerveja adequada. Eu estava falando com o amigo que estava aqui antes na mesa, que para fazer uma cerveja de milho, por exemplo, puro milho, eu tenho que fazer várias adições de malte. Eu não queria mascar, não queria fazer uma chicha, né? Eu queria fazer uma cerveja, né? E aí fica com muito amido residual, né? E aí fica uma cerveja meio pesada, assim. Eu gosto, é agradável até em algumas situações. Eu queria fazer uma cerveja puro milho, né? Então eu queria saber se existe algum database, alguma referência de estudo desse poder diastático, de alguma coisa que a gente consiga ter, né? Alguma referência mais acadêmica, assim, com mais embasamento. Existem 2 livros base de ciência e tecnologia cervejeira que remontam 50 anos no mínimo, 2 autores que escrevem esses 2 livros. Todos eles apresentam tabelas de referência para todos os grãos, suas temperaturas de latinização, que em boa parte são dados muito interessantes, poder diastásico ou diastático, como quiserem chamar. Esses 2 autores são Ludwig Nazis e o outro é Kunze. Procure. Tá lá. Sim, eu me ajudo a escrever. Eu tenho o PDF. Muito grato. Boa noite, sou o Beto, sou cervejeiro da Trilha Cervejaria. Eu estava pensando aqui, vocês estão falando sobre ingredientes locais, falaram sobre muito insumo, mas já que a gente está fazendo um encontro de cerveja selvagem brasileira, eu senti falta da gente falar sobre madeira brasileira, que acho que é talvez o que a gente tem de mais especial e diferente do resto do mundo como insumo e matéria-prima. Claro que a gente tem muitas frutas e tal, mas acho que nenhum país do mundo tem o acesso a barris de madeira de fontes completamente inusitadas que a gente tem aqui. A gente vem fazendo pesquisa, o Diego, né, eu sei também, a gente troca muita figurinha, mas eu queria acrescentar isso na conversa e pedir para vocês falarem um pouco a respeito também. Obrigado pela pergunta. Eu tenho um ponto que até comento muito sobre madeira brasileira, que aí me preocupa, que é a procedência das madeiras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente numa época que a gente tem muito desmatamento, de onde está vindo essa madeira que a gente está usando para fazer os barris. Então, muitas vezes eu prefiro usar um carvalho que eu sei de onde está vindo, que ele tem procedência, ele foi plantado com aquela finalidade, já é um plantio, do que usar uma madeira que a gente não sabe a procedência de onde veio esse plantio dessa árvore, como ela foi cortada, se ela tem permissão ou não tem permissão. Então isso é uma preocupação grande. Eu concordo com o Beto, acho que madeira a gente tem uma infinidade de usos e possibilidades para agregar valor para cerveja, aromas específicos. A gente tem Burana, que é clássica, Sassafrás, Jequitibá, acho que são as mais clássicas ali, mas eu volto a esse ponto do receio da origem da madeira, né? Eu uso muitos chips, porque como a gente está
tem mata, a gente faz poda de árvore, não é poda permitida, poda legal. A gente acaba fazendo chips para infusionar, para testar madeira. Então a gente testa IP, sassafrás, bálsamo, amburana, que a gente acaba tendo na fazenda e usa como chips. Tava comentando aqui também que a gente comprou do mesmo fornecedor, né? E a briga nossa foi, cadê o certificado de origem? Cadê o certificado de origem? Veio, demorou, mas foi aquela situação de, tipo, ele dizer, não, essas são árvores que foram apreendidas em desmatamento ilegal, porém, foi a leilão. Então aconteceu isso. Agora, o que tem de legal também pra gente observar nessa situação é que, por exemplo, a castanheira já é uma madeira brasileira que é de reflorestamento para plantio, para extração. Para madeira. Para madeira mesmo também. Já. Então, a gente começa a ter, né? Infelizmente, eu não sei até quando. Essas madeiras demoram mais tempo. Então, se na nossa geração a gente vai conseguir usar todas elas de reflorestamento. Acho mais difícil. Sim. Mas a castanheira, por exemplo, hoje, até a gente tem um estudo com a UFSC, né, que é a Universidade lá de Santa Catarina, e uma das madeiras estudadas foi a castanheira, obviamente por conta delas ter uma origem comprovada e ser de reflorestamento. Mas o ponto que tu levantou é muito importante, porque, e até uma das coisas que às vezes o pessoal me vê lá remendando os barris, dá problema, eu digo, eles, joga fora isso, cara. Sabe quão difícil é para ter uma madeira dessa? Quanto tempo ela demorou para crescer? Então a gente tem que ter respeito também nessa situação, mas o ponto é muito válido. Só para dizer da dificuldade disso, eu plantei mudas de jequitibá e muda de eucalipto. Passaram-se 2 anos, o jequitibá estava menor que o celular e o eucalipto tinha passado do meu tamanho já. Então, assim, quantos anos que aquele jequitibá que a gente está usando, quantos anos ele tinha? Né? Até a mesma questão do carvalho, eu fico pensando, as florestas certificadas na França, você pegar e cortar uma árvore de 200 anos, não importa que foi um homem que plantou lá, da mesma forma, aquela árvore estava lá e deixou ela aí, transforma em barrica. Eu acho que a gente não falou da madeira, eu até comentei que era um ingrediente, né? E aí a questão acho que entra um pouco no aprender a trabalhar com uma coisa nova, né? Porque o carvalho já tem muito mais histórico, já tem muito mais... A gente pode falar. Sim, e outras coisas que não são madeira, não tem que ter madeira. Mas eu acho que a madeira brasileira tem um perfil muito legal. Inclusive, as 2 cervejas que eu trouxe para degustação são de amburana. Então, ela tem aquela outra madeira que não é carvalho. Mas o que é legal, e só comentando que a gente tem que explorar isso, é porque enquanto você tem whisky e conhaque, mais um monte de destilados que basicamente é só carvalho, a madeira, a cachaça é uma das bebidas que tem, eu acho que é a bebida que mais usa madeiras diferentes no mundo, né? Ele tem jaqueira, bálsamo, jequitibá, amburana, grápia, o rum também. Mas a dificuldade que, pelo menos eu vejo, é que o pessoal que faz cachaça não vende os barris, né? Porque é uma fonte. Enquanto o americano tem o Bourbon Barrel Age, porque o carvalho envelhecido com bourbon é super facilmente disponível, porque eles estão sempre trocando. Aqui é mais difícil, pelo menos. Não sei pra vocês de pegar barril de cachaça. Eu tenho os de amburana, mas tem 3 e é isso. Como que é? Eu vou jogar a pergunta de volta pro Beto. É difícil. Mas, sem dúvida, a gente pode começar a usar chips, às vezes, para começar a ter uma ideia do perfil das madeiras. Inclusive, a gente consegue comprar os chips muito mais facilmente de uma madeira que era de demolição, né? Ou uma madeira para reutilizar a madeira e dar uma outra vida para ela. Inclusive, muito melhor do que uma madeira nova que, às vezes, vai sobrecarregar a cerveja, né? De sabores. E o chip você não precisa cortar a árvore, né? Corta um galho dela. Exatamente. Mas acho que vai em linha de um dos temas que a gente tinha previamente falado e discutir, que é a agrofloresta. Na agrofloresta você planta a árvore, e a árvore é um componente ali do meio, que em algum momento você vai cortar ela para ela ceder lugar para uma outra árvore, que seja uma árvore de clímax, por exemplo, que é a árvore que vai se perpetuar ali na floresta. Então a gente pode usar, voltando até um dos temas que a gente tinha falado, é usar a agrofloresta como meio de fornecimento de madeira para isso que a gente quer. Então a gente planta ali árvores que são secundárias ou terciárias, que elas vão ceder depois lugar para uma árvore que vai ser a clímax daquele meio. O sassafrás, por exemplo, o uso de casca. É uma canela, né? É que lembrando que, por exemplo, das árvores, não necessariamente a gente precisa fazer chips ou não. O exemplo foi uma das cervejas que foi tomada aqui, que é com a semente de amburana. Ou, né, usar a casca do sassafrás. Então, a agrofloresta, e por isso que eu acho tão importante o teu local e a tua fala aqui, porque é uma forma mais inteligente, mais ecológica, mais sustentável, né? Muitas vezes, para a gente conseguir adjuntos e ingredientes que vão ser
tão importantes quanto para criar o estilo sensorial dessa cerveja, mas também para trazer a questão da própria identidade da cerveja, que é em busca de terroir, que a gente está falando tanto. Mas aí também entra um outro detalhe importante, que você comentou das frutas, mas isso vale também para as madeiras, é o estudo que se tem da academia para as madeiras brasileiras, né? Se tem muito pouco. Então eu tenho lá angico na fazenda. E angico se usa a casca para fazer medicinal. Eu já cheguei a pensar em usar o angico para cerveja, né? Qual tóxico eu posso estar fazendo um negócio ali? Tem o cipó canela. Pega o cipó canela e infusiona para ver. Mas tudo isso assim, qual que é o limiar? Eu sei que várias madeiras têm uma toxicidade muito grande. Então a gente tem que também tomar muito cuidado em sair só, vou pegar essa madeira brasileira, que é brasileira, e vou infusionar uma cerveja nela. Porque tem várias madeiras que têm um potencial tóxico grande e podem ser irreversíveis. Vai provar só uma vez. Obrigado, gente. Encontros Selvagens é o programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Bia Amorim e Diego Simão, e conta com apoio nesta temporada da Oca Caburé. Siga nossas redes sociais, Instagram e Twitter, no @Surra de Lúpulo, e avalie este podcast na sua plataforma preferida. Este podcast foi editado por Play Áudios.